Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem. Para mais uma aula de matemática. Essa semana a gente vai fazer uma revisão aos conteúdos da semana passada. E para os alunos do sétimo ano, eu vou passar somente uma lista de exercício lá no grupo, para a gente poder aprofundar mais ainda sobre a parte de média aritmética e média ponderada. Já para os alunos do oitavo ano, eu trouxe a classificação dos triângulos. A gente ainda vai falar ainda sobre triângulo, só que hoje a gente vai ver a parte de classificação, tanto quanto aos lados do triângulo, como também quanto aos ângulos desse triângulo, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, como eu já tinha dito no início, essa semana, para os alunos do sétimo ano, eu vou colocar uma lista de exercício lá no grupo, para a gente poder potencializar o assunto que a gente viu a semana passada, que é de média aritmética e média ponderada. Já para os alunos do oitavo ano, a gente vai ver a classificação dos triângulos. Isso sendo a partir dos seus lados, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa aula, temos aí a classificação desses triângulos, a partir quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Iniciando a classificação desses triângulos quanto aos ângulos, a gente tem três casos. Nós temos o primeiro caso aqui, que temos os ângulos internos menores que 90. Então, quando você estiver analisando e classificando algum triângulo, e você observar que os ângulos internos, ou seja, esses ângulos que estão na parte interior do nosso triângulo aqui, e todos eles forem menores que 90 graus, aqui você pode classificar esse triângulo como sendo um acutângulo. Então, preste atenção. Se todos os ângulos internos desse triângulo forem menores que 90 graus, você vai classificar ele como sendo um triângulo acutângulo a partir dos seus ângulos, tá bom? Sendo no segundo caso, nós temos o mais famoso entre eles, que é o que possui o ângulo reto. O que seria um ângulo reto? O ângulo exato de 90 graus. Então, quando você tem um triângulo e que ele tem esse quadradinho aqui, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ele especifica que esse ângulo aqui, ele é reto. E ele é exatamente 90 graus. Então, quando você tem esse tipo de triângulo, você classifica ele como sendo um triângulo retângulo. Esse daqui, quando os ângulos internos são menores que 90 graus, acutângulo. Esse daqui, quando tem o ângulo reto exato de 90 graus, você classifica ele como sendo um retângulo. Já nesse terceiro caso aqui, pessoal, você tem que prestar atenção a esse ângulo aqui, ó. Então, todo ângulo que tiver ser maior que 90 graus, você vai classificar ele como sendo um triângulo obtusângulo. O nome pode ser até difícil, um pouquinho complicado, mas quando você começa a praticar, você começa a se acostumar com essa nomenclatura, tá bom? Então, é um triângulo obtusângulo, maiores que 90 graus. Então, aqui, ó, dando a revisada. No primeiro caso, sempre que os ângulos internos forem menores que 90 graus, você vai ter um triângulo acutângulo. Quando você tiver um triângulo que tenha um ângulo reto exatamente de 90 graus, você vai ter um triângulo retângulo.
Agora, se você tiver um triângulo onde o ângulo dele é maior que 90 graus, aí você vai ter um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Tá bom, pessoal? Então, indo para a parte dos lados, então aqui a gente tem a classificação quanto aos lados, tá bom? Temos também os 3 casos aqui, só que agora a gente vai prestar atenção em cada lado que pertence a esse nosso triângulo. Nós vamos olhar a medição. Quanto é que mede cada lado desse nosso triângulo? Então, a partir dessa medição dos lados, a gente vai poder classificar ele quanto a esses lados, tá bom? Vamos aqui ao nosso primeiro caso. Nós temos um triângulo, o famoso triângulo onde todos os lados são iguais, ó. Temos aqui, ó, nosso lado A e nosso lado A aqui, ó. Todos eles têm o mesmo tamanho. Então, quando você tiver esse triângulo onde todos os lados são iguais, você vai classificar ele como sendo um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Isso quando tiver todos os lados do nosso triângulo iguais. Indo para o nosso segundo caso, aqui, ó, a gente vai ter já uma diferença. Nós temos 2 lados iguais, ó, A aqui e A aqui. Nós temos o nosso lado aqui diferente, nosso lado B. Tá vendo que ele é menor? O lado aqui é menor que esses demais. Esse lado aqui é igual a esse, mas esse daqui é diferente. Então, quando a gente tem esse tipo de triângulo, onde temos 2 lados iguais e um diferente, a gente classifica esse triângulo como sendo um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Já no nosso terceiro caso aqui, a gente tem todos os lados diferentes, tá vendo? Ó, nós temos o nosso lado A, temos o nosso lado B e temos o nosso lado C. Ambos são diferentes, têm medições diferentes. Então, quando tem esse tipo de triângulo, você classifica ele como sendo um triângulo escaleno. Então, pessoal, a nossa aula basicamente era essa. Então, era só a classificação simples dos triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos, tá bom? Então, eu vou colocar lá no grupo uma atividade para a gente poder praticar e exercitar esse tema, tá bom? Então, qualquer dúvida é só falar comigo que eu vou ajudar com o maior prazer. Então, até a próxima aula. Beijos!